já falei muito em Romanos na turma de estudo bíblico meu, e hoje eu vou falar alguma coisa que eu disse muito pouquinho no estudo bíblico, e hoje eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Lembra, Paulo fala a respeito, ou fala com judeus e fala com gentios, e a respeito dos judeus e a respeito de gentios. E no capítulo 2, parece-nos que ele fala de ambos os grupos, não é? Mas só que ele trata na linguagem pessoal, não coloquial, né? Ele não chama de você, etc. Ele usa a segunda pessoa. Ele diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Isso é um pecado meu e seu. Uma das coisas que nós temos. E olha aqui, Deus fala: não importa quem você seja, se é rei, se é governador, se é uma pessoa simples, todo mundo vai prestar conta diante de Deus, porque em criticando as pessoas, e fazemos isso muito frequentemente, nós acabamos fazendo o que nós condenamos nelas. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus não abre mão. Ele põe como parâmetro de julgamento o quê? A verdade dele, tá? Aí não tem como escapar. Terceiro, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Quer dizer, você mete o dedo na cara do outro e esquece de olhar para o seu rabinho. Esquece de olhar para você mesmo. Então vem o que eu vou falar, parte no verso 4. Ou desprezas as riquezas, ou a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Eu acho que eu não vou dar conta de falar hoje o sermão todo, vou pelas metades. Se der tempo, termino mais tarde. Se não der, vocês se viram em aprender. Primeira coisa, a advertência do texto é para indivíduos, não somente para as massas. Ou desprezas, está falando aqui, ó, tete a tete, ou cara a cara, ó, melhor, pessoa a pessoa, não é? Este verso não é dirigido às massas em geral, ó vós que sois, não, tu que és, ou tu que não és. Mas é dirigido a você em particular, você especialmente que professa a fé cristã. Lembra, Paulo está escrevendo na crentes que são gentios, e ele não esquece de tratar também com e a respeito dos judeus. Professam a fé cristã, mas desprezam algumas virtudes de Deus na vida deles. Então, ele fixa os olhos em você, e ele fixa os olhos em mim, e fala assim: tu desprezas. Tu desprezas a riqueza de Deus, que se manifesta em paciência prolongada, se manifesta em tolerância e em bondade. Os convites do Evangelho, na verdade, são feitos sempre pessoalmente a você. Nunca tome isso como sendo para os outros, sempre tome como sendo você, o ouvinte, primeiro. E Paulo é um especialista nesta área, ele trabalha bem porque ele conhece muito a natureza humana. Deus mostrou a ele mesmo quem ele era, e Paulo nunca escondeu isto. Quando fala dos pecados, ele fala dos quais nós todos andamos outrora. Ele se coloca entre pecadores e ele possuía luz de Deus, como alguns de nós possuímos, mas ele sabia distinguir entre o certo e o errado. Mas ele adverte: como é que você pensa que você vai escapar do juízo de Deus, você que fala uma coisa e faz outra? Você que critica um e faz a mesma coisa como aquele que você critica. E Paulo está advertindo dos seus pecados, fazendo essas pessoas enxergar a real situação
diante das riquezas de Deus. E Paulo era a voz de Deus no seu tempo, assim como Jonas foi para Nínive no tempo dele, e assim como eu, numa medida menor, vou ser para vocês hoje, ou todos que pregam a palavra a vocês são porta-vozes de Deus. Segunda verdade, a advertência do texto é para aqueles que têm recebido bênçãos da parte de Deus. Muitos desta nação cristã desprezam os atributos de Deus mencionados aqui, recusando-se a arrependerem-se de seus pecados. Ao invés desses atributos serem louvados e recebidos com ação de graça, as pessoas mostram, como disse o filho do Márcio, desinteresse. Mostram desinteresse por aquilo que poderia dar novo rumo à vida deles. Eles desprezam a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade. Eles tornam as coisas boas que Deus lhes dá como se fosse natural recebê-las, ou como se fosse dever de Deus de dá-las, e em sendo o dever de Deus se torna para nós direito. Se um tem direito, o outro tem dever. Esquecendo-nos de que as bênçãos da bondade de Deus e tolerância e longanimidade se encontram entre essas manifestações da bondade de Deus como direito, elas não são direito seu. Mesmo como criatura, vocês são caídos e eu sou caído. Nós perdemos quaisquer direitos se um dia os tivermos no Éden. Você e eu não podemos nunca considerar que Deus tem dever conosco. Se nós fazemos assim, nós estamos partindo do efeito para a causa, quando devia ser o contrário. Então eu vou falar aqui em ordem inversa, apenas para propósitos didáticos nesta manhã. O primeiro ponto aqui é: os abençoados desprezam a riqueza da tolerância de Deus. Por que abençoados? Porque o que eu vou falar aqui, todos nós recebemos. Deus tem sido tolerante com você. Deus tem sido tolerante comigo. A tolerância é aquela atitude de Deus que Ele tem para com os homens e que faz com que Ele se recuse, ao menos temporariamente, a punir os outros. Ele se aguenta, Ele se segura e não pune a cavalo os nossos pecados. Deus tem sido extremamente tolerante. E essa virtude que Deus tem manifestado diante dos insultos e das recusas que nós dirigimos a Ele, mas nós nunca dizemos assim: eu não vou não, Senhor. Mas nós fazemos assim. Você não tem coragem de abrir o peito e falar cara a cara com Ele, eu não gosto do Senhor. Mas você se porta como se fosse assim. O Senhor conhece o coração de vocês e Ele conhece o meu coração. E tomara Ele faça você e eu compreender que eu me dirijo a vocês nesta manhã e Ele faça você compreender o seu dever de como abençoado você não desprezar a tolerância de Deus. Deus tem tolerado que os homens pequem contra Ele. Eu não suportaria o governo brasileiro se eu fosse Deus. Se dependesse de mim, eu já tinha dado um jeito nesse governo. E eu acho que vocês estão comigo nesta. Vocês fariam um coro comigo quando nós vemos as injustiças, as violências, todas as coisas que acontecem em nosso país. Se nós fôssemos Deus, nós chutaríamos o pau da barraca. Mas Deus é tão tolerante. Eu admiro esta virtude de Deus. E eu preciso aprender a pensar que não é somente com o governo brasileiro, com os impuros deste mundo, mas Ele tem tolerado a você e a mim. Nos pecados secretos nossos, nas imundícias de pensamento, de imaginações nossas.
E Deus não tem tratado com você em termos de vara, como eu falei rapidamente às crianças. Deus tem sido extremamente tolerante. E você já pensou que está no número daqueles que desprezam a tolerância de Deus? Ou você pensa só nos grandes pecadores, nos grandes homens e mulheres que passam a mão no dinheiro público, que fazem violência de toda a natureza? É só neles que você pensa? Escrevendo aos que se diziam de Deus, aos que se diziam da família de Deus, fala: tu desprezas a tolerância de Deus. E essas pessoas que recebem essa tolerância constantemente, eles ignoram que isto seja uma riqueza. Olha o que Deus fala: ou desprezas a riqueza. Riqueza qualifica tolerância, qualifica longanimidade, qualifica bondade. E nós raramente pensamos que o fato de Deus ser tolerante conosco seja algo extremamente rico para nós. E esta geração, esta presente geração, é a que mais recebe quantitativamente e qualitativamente manifestação da tolerância de Deus, porque nunca, nenhuma geração na história do mundo, houve tanto pecado aberto, deslavado, pecado feito sem pensar nas consequências, pecados cometidos um atrás do outro, e Deus tem sido extremamente tolerante. Por isso que é uma riqueza a tolerância de Deus. Porque Deus tem mostrado tolerância, não significa que nós estamos em paz com Ele, ou de que Ele se agrada das coisas que nós fazemos. Tolerância é uma virtude divina, onde Deus suporta sem nos punir, temporariamente. No Salmo 130, verso 3, você tem aí, depois você lê, só escuta. O salmista pergunta assim: Senhor, se tu observares iniquidades, quem é que vai subsistir? Quem é que vai continuar a existir se tu levas em conta a iniquidade? Deus tinha todo o direito de despejar a sua ira sobre pecadores. Deus tinha todo o direito de punir violentamente a todas as pessoas, mas Ele resolveu, de acordo com a sua inclinação interior, com seus atributos, ser tolerante com essas pessoas. E eu estou entre elas. E eu quero que você se coloque entre essas pessoas com quem Deus tem sido tolerante. E a tolerância de Deus dá mais fôlego para nós. Nós vivemos mais um dia cada vez que a tolerância dele se manifesta. No entanto, os beneficiários dessa tolerância ignoram essa riqueza de Deus com eles. Aquele que é abençoado tem ignorado a tolerância como sendo uma riqueza, porque confundem tolerância de Deus com a aprovação de quem nós somos. Por que Deus não nos pune? Porque Ele se agrada de nós. Deus não se agrada de você coisa nenhuma, porque você não faz nada que agrade a Deus, mas Ele tolera você. Mas porque eles pensam dessa forma, é que eles pecam abertamente, deslavadamente. Tempo houve em que alguns pecados horrendos da nossa sociedade eram escondidos. Vocês se lembram disso? Eu não preciso dar detalhes de nada aqui, mas ser tal e tal coisa era algo terrível. E aí da família que o filho ou a filha tivesse um pecado como esse. Hoje todo mundo peca abertamente e ainda desafia Deus. Questiona Deus na escolha da sexualidade. Você vai contra a natureza de Deus e faz isso deslavadamente, abertamente. E Deus tem sido tolerante. Essa é uma virtude de Deus. E eu não posso desprezar essa riqueza. E nem ficar olhando só para os outros. Eu tenho que ver que eu me encontro esses a quem Deus tolera.
num grau diferente, pode até ser. Mas eu acho que não é, porque nós temos mais luz do que esses ímpios daí de fora. E quanto mais conhecedores da verdade de Deus, mais culpáveis nós somos diante de Deus. Segunda grande verdade aqui: os abençoados desprezam outra virtude de Deus, uma outra qualidade de Deus, desprezam a longanimidade de Deus. Eu não falei nessa palavra para os meninos porque é mais complicada, mas paciência eles sabem o que significa. E o texto fala que Deus é longânimo. E os homens desprezam a longanimidade de Deus. Longanimidade tem a ver com paciência que não acaba, com paciência que não acaba. Paciência prolongada. E Deus tem sido... Por isso que ele fala que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Por quê? Porque ele é grande em benignidade. Então, eu quero só fazer uma rápida distinção entre tolerância e longanimidade. A tolerância está mais ligada à grandeza, à magnitude do pecado, enquanto que a longanimidade está mais ligada com a multiplicidade, com a repetição dos pecados. Quando nós vemos coisas horrendas sendo feitas em nosso país, e Deus não faz nada, e nós queríamos que Ele fizesse, é porque Ele é tolerante. A magnitude dos pecados, que hoje essa magnitude está aumentada aí, cada vez mais, e nós vamos ver coisas mais feias pela frente, mas Deus vai se manter tolerante. E enquanto que a longanimidade tem a ver com aquilo repetido constantemente. Não se esqueça de que essas coisas não duram para sempre. Essas virtudes não são manifestas para sempre e sempre. A tolerância diz respeito à provocação no tempo presente, enquanto que a longanimidade diz respeito à provocação que vem desde muito tempo e continua. Por quanto tempo, responda-me se você puder, por quanto tempo Deus tem sido afrontado pelo desprezo que você dá à sua palavra? Você tem aprendido tanto que isso aqui é palavra de Deus, que é fonte de autoridade, você tem aprendido tantas vezes isso, e quantas vezes você e eu cometemos os mesmos pecados, e nós fazemos oração: Senhor, me perdoa isso, eu não vou fazer mais. No dia seguinte você faz, na semana seguinte você faz, e faz outra vez, e faz outra vez. Isto é longanimidade. E o texto fala que longanimidade é uma riqueza, e nós temos nos esquecido dessa riqueza. Nós temos ignorado essa riqueza de Deus conosco. Há muita coisa aqui a falar sobre isso, mas Jonas foi um cara que ele não aprendeu a ser longânimo. Quando aquela cidade que ele foi pregar, como é que chama? Nínive. Quando ele foi pregar em Nínive, ele quis que Deus destruísse de uma vez tudo. E ele disse assim: Senhor, tu me mandas ir para lá, estando eu na minha terra, sabendo que és clemente, sabendo que és misericordioso, sabendo que és tardio em irar-se, eu resolvi não ir para lá, eu fugi. Ele não queria que Deus fosse longânimo, tardio em irar-se. Nós queremos isto com relação aos outros, mas nós não queremos isto com relação a nós próprios. Senhor, eu amaria se tu fosses não tolerante comigo. Eu amaria se tu fosses não paciente comigo. Ninguém faz uma oração assim, ninguém é louco o suficiente para fazer oração assim. Mas nós desprezamos essa riqueza no tratamento dele conosco. Ou não? Terceiro, os abençoados desprezam a riqueza da bondade de Deus. O verbo desprezar aqui é muito forte, mesmo no hebraico. Significa subestimar
o que Deus faz conosco ou a maneira como Ele nos trata. Significa pensar dela como não alguma coisa justa. Um comentador bem antigo do século XVII, chamado Matthew Henry, ele disse que em todo pecado voluntário há um desprezo pela bondade de Deus. Cada pecado que você comete, você despreza a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é o nascedouro de todos os outros atributos. A misericórdia, a graça, a paciência, a longanimidade, são resultado, em última instância, da bondade de Deus. E nós desprezamos isto. Não temos o direito de desprezar a bondade de Deus. A bondade de Deus é uma espécie de selo, ou não é uma espécie de selo da aprovação das coisas que nós fazemos. Mas você e eu temos feito isso. Ou não? Você precisa aprender a olhar para você mesmo. E não ficar só de olho nos outros para acusar, para julgar os outros. És indesculpável quando julgas homem, quem quer que tu sejas. Pode pegar o texto todo que nós demos. Há uma ilustração muito interessante da bondade de Deus e o profeta Oséias, que é um profeta azarado, porque Oséias recebeu uma ordem de Deus. Lembra qual foi a ordem que Deus deu para ele? Para ele casar com o quê? Vai lá e casa com uma prostituta. Vai casa com uma sem vergonha. Vocês vão aprender o que ser sem vergonha significa. E lá Oséias foi. E a história vocês conhecem, eu não vou contar aqui agora, mas Oséias narra de algumas coisas, e ele diz assim de Deus. É Deus dizendo através de Oséias. Quando Israel é o povo, quando o povo era menino, eu o amei. E eu chamei o meu povo lá do Egito, eu atraí o meu povo com cordas de amor. E eu fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, né? Aquela coisa que o boi e o cavalo usa. E eu me inclinei para dar a eles de comer. Eu dei o pão cada dia, eu dei comida, carne cada dia, eu fiz um monte de coisa para esse meu povo. Aí ele continua nos versos 2 e 7 do capítulo 11. E quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam da minha presença. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E se alguém é incitado a dirigir-se para cima, ninguém o faz. Isto é ilustração de desprezo à bondade de Deus. Deus nos tem tratado como a filhos e nós não temos respondido como filhos obedientes. Nós temos desprezado a riqueza de Deus, a riqueza da sua bondade. E a bondade de Deus é manifesta de duas maneiras. Primeira, eu só quero que você pondere sobre o que eu vou dizer. A bondade de Deus se manifesta nas coisas temporais, nas coisas daqui e agora. Os homens abençoados por Deus, homens e mulheres, vivem sem o temor de Deus. Eu acho que isso não se aplica diretamente a vocês. Mas Deus torna vários desses homens prósperos na vida deles, nos negócios deles. Eles podem progredir em muita coisa, mesmo que desprezem a Deus. Você vai falar assim, bom, eu não desprezo a Deus, mas despreza os atributos dele, em algum grau. Eles podem até não ter religião alguma, que não é o caso de vocês, mas eles têm inteligência, eles têm prudência, eles têm bom senso de economia, e assim ele compete na sociedade e sai até vencedor, ele está entre os maiores na sociedade. Deus até lhe permite saúde, vigor mental, boa constituição física, eles têm boas famílias. Eu conheço gente incrédula que tem boa família, tem
dá-se bem com a esposa, dá-se bem com os filhos. A morte parece que não bate na porta deles, mesmo que desprezem a seus vizinhos, mesmo que os insulte, mesmo que maltratem os seus subordinados, eles não recebem o castigo que deviam receber. Eles vivem como se nada houvesse acontecido de mal na vida deles e eles vão bem. E não foi à toa que o salmista falou assim: eu tenho inveja desses caras. Eles pintam e bordam e estão numa boa. Eles não amam a Deus, eles não lhe rendem graças, eles não reconhecem a boa mão que os enriquece e nem louvam ao Senhor que diariamente os beneficia. Como é que podem essas pessoas receber tanto e não devolverem nada? Pensa um pouquinho em você. Alguns de vocês, se não todos, têm sido abençoados com bênçãos temporais. Uns mais, outros menos, porque sempre assim, não é igual a todo mundo. Deus discrimina, não adianta falar coisa diferente. Deus dá mais a uns e menos a outros, mas a todos nos dá coisas boas da vida. E nós temos tido muito mais do que nós precisamos, na verdade. Eu não conheço todos vocês assim em detalhes, mas conheço a vida de vocês em alguma medida e vocês têm mais do que realmente precisam. A grande maioria deste mundo, de nossa geração, vive desgraçadamente, isto é, sem a graça, vivem miseravelmente e vocês não estão entre eles. Isso é bênção da bondade de Deus. Você já parou para agradecer a Deus porque Ele tem feito isso para você e você não tem nada com isso. Ou seja, você não faz jus a nada do que Deus lhe dá. Guarde isso. É bênção da bondade de Deus. Pense que muitas doenças poderiam cair sobre vocês. Quando uma infecção cai sobre nós, com alguma coisa, nós fica apavorado. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó, Senhor, mas você não esquece, você se esquece de contar as bênçãos da saúde durante a vida inteira. Quando o cinto aperta em nós, é que nós nos lembramos das coisas temporais que nos vêm constantemente, praticamente durante a vida toda. Mas eu quero rapidamente mencionar que a bondade de Deus não é manifesta somente nas coisas temporais, mas nas coisas espirituais. Escuta lá. Milhares de pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer alguma coisa sobre Cristo Jesus. Vocês não estão entre esses. Vocês podem vir dominicalmente ouvir a pregação da palavra de Deus, quando não em outros lugares durante a semana. Os missionários nunca pisaram ainda muitas terras e as pessoas dessas terras ainda estão em trevas e nós temos e milhões nesta geração com tanta comunicação global. Muitos estão indo para baixo e não conhecem o caminho que os eleva. Não conhecem o caminho que os põe para cima. As mentes deles nunca foram iluminadas com nenhum ensino da palavra de Deus, mas você tem sido iluminado. Você tem recebido o ensino da Escritura Sagrada. Vocês estão colocados numa terra chamada cristã e todavia permanecem sem reconhecer, isto é, rejeitam, desprezam a bondade de Deus. Mas eu nunca desprezei, mas você nunca levou em conta. Você nunca reflete sobre isso, você nunca pensa sobre isso. Tempo houve em que, eu lembro desse tempo ainda, mas é bem mais antigo do que eu, quando as pessoas não tinham escritura na mão. No tempo da Idade Média, era uma Bíblia que era lida, geralmente em latim, todo mundo ficava ignorante dela, porque não entendia latim. Depois veio a Reforma, mas mesmo assim, antes da imprensa, todo mundo vinha ouvir Lutero, Calvino, fulano, Beltrano, Ciclano pregarem, porque eles andavam dezenas de quilômetros. Eles vinham, eu morei em lugar onde as pessoas vinham da roça, andavam 10, 15, 20 quilômetros para ouvir a pregação da palavra, porque eles não sabiam nem ler. Hoje você tem uma Bíblia em cada quarto, se você quiser, na sua casa. E você despreza a riqueza da bondade de Deus.
Você tem tudo na mão. Hoje nem Bíblia você traz. Você traz aquele negocinho quadradinho assim e lê. Né? Você tem tudo. Você tem privilégios que as gerações todas antigas somadas não possuem. Vocês têm coisas que os nossos, eu não vou falar antigos, que os nossos avós nunca sonharam. Vocês têm. Vocês deviam ser, a esta altura, os caras mais crentes do mundo, os caras mais agradecidos a Deus. E, no entanto, nós desprezamos a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque nós não refletimos sobre isso. Nós achamos isso natural. Deus tem o dever de fazer isso. Ele é Deus, afinal de contas. Deus não tem nenhum dever para com você. Esqueça disso. Você tem sido favorecido pela bênção da bondade de Deus na sua consciência. Quando você peca, existe um negocinho lá dentro que mexe com você. Isto é, se você é crente, porque se você não é, também não tem. E às vezes parece que alguns não têm. Quando milhões e milhões de pessoas pecam, e não tem nada lá dentro que os acusa de seus pecados, você tem. E, no entanto, assim mesmo, você continua a fazer as mesmas coisas de ontem, de anteontem e de sempre. Despreza essa riqueza de bondade com a qual Deus tem tratado você. Os abençoados não têm noção de que a bondade de Deus é uma riqueza. Eu sei, porque às vezes eu me pego pensando que isso aí sempre houve, sempre vai haver essas coisas para mim, e eu esqueço que essas coisas boas que acontecem têm nascedouro nele e nele somente. E eu não dou as devidas graças. Eu sou, nesse ponto, também um transgressor da lei de Deus. A Escritura diz assim que a terra está cheia da bondade de Deus. Está lá no Salmo 33, verso 5. A terra está cheia da bondade de Deus. Mas quem é que para pensar nisso? E algumas coisas para não ir longe demais. As razões do desprezo da bondade de Deus por parte dos abençoados. Primeira razão, os abençoados desprezam a bondade de Deus porque nunca pensaram nela. Eu já falei isso, mas eu quero enfatizar isso. Deus nos deu vida a todos nós, mas você não para, desculpe. Nós não paramos para pensar que isto ocorre com bênção da bondade dele. Nós achamos isso muito natural. Nós achamos isso nada mais do que natural. Todo mundo viver bem, ter vida. Você já pensou de forma um pouquinho diferente? Você não é um homoafetivo. Você não é um roubador. Você não é um homem ímpio. Você não é um viciado. Você não é um beberrão. Você não é um fraudulento. Você não é um amante dos prazeres mundanos. Não é porque a bondade de Deus atingiu você. Se a bondade de Deus não houvesse atingido você, você estaria no número daqueles que fazem essas coisas horríveis. Quando você olhar para a miséria dos outros, miséria espiritual e moral, lembre, se não fora a bondade de Deus, eu estaria na mesma plana. Não fora a bondade de Deus, eu estaria fazendo a mesma coisa. E não pense de forma diferente. Porque se você pensar de forma diferente, você está dizendo que você é por causa das suas virtudes, por causa da sua. E não é assim. O mérito destas coisas é a bondade de Deus. Mas tens desprezado a bondade de Deus, a riqueza da sua bondade. E Deus fala assim a respeito daqueles que confessam o seu nome, está lá em Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles andam revoltados contra mim.
O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Israel não me ama, Israel não tem entendimento de mim. Assim somos alguns de nós. Por que você não pensa nas coisas que você recebe como vindas de Deus? Às vezes na oração da hora do almoço você fala assim, obrigado Senhor pela comida. Você aprendeu, você nem pensa, na verdade. Há certas orações que nós fazemos tantas vezes e elas se tornam mecânicas em nós e nós não pensamos realmente na bondade de Deus. E quando nós somos hipócritas em nossas orações, nossas orações não glorificam a Deus nesse sentido. Por que você não percebe que se você não é o que muitos são em termos de maldade, isto é bênção da bondade de Deus? Se você sabe disso e não agradece ao Senhor, você está se portando como um ingrato. Segunda verdade, os abençoados desprezam a bondade de Deus porque nunca meditaram seriamente nela. Há alguns de nós que nunca gastamos tempo para considerar as relações e as ofensas e o desprezo para com Deus. Eu sei que vocês sabiam disso tudo, só estou recordando a vocês essas coisas. A gente precisa falar para crentes essas coisas. Quando vocês saírem daqui hoje, reflitam sobre as bênçãos da bondade de Deus. Pensem seriamente, reflitam sobre o que nós recebemos de positivo e das coisas negativas que Deus não nos tem dado. Que nós poderíamos muito bem estar entre os miseráveis deste mundo. Ou desprezas a riqueza da paciência de Deus, da tolerância de Deus e da bondade de Deus. E última coisa, vocês desprezam, e eu também, a bondade de Deus, porque nós nunca imaginamos que Deus vai levar em conta o que nós fazemos. Eu fiz, não aconteceu nada. Eu estou numa boa desde que eu faço a mesma coisa. Então, vamos fazer. Comamos e bebamos, que amanhã a gente morre mesmo. Vamos aproveitar. Alguns de nós não pensam que há qualquer manifestação do desagrado diante do desprezo da riqueza de Deus. Fiquem sabendo que há alguma coisa que Deus manifesta temporariamente. Longanimidade é temporária. Qual é o outro que falei? A tolerância é temporária. E a manifestação da bondade neste presente tempo é temporária. Eu espero que Deus não deixe você, não abandone você. Não faça de você o que Ele tem feito com outros. Alguns Deus tem deixado em seus pecados, alguns Deus segura, não deixa que eles se afundem, outros Deus solta, eles se afundam nos seus pecados, e eles não têm noção de quem é Deus e se Deus existe. Eles vivem no pecado, chafurdam no pecado, como porco que não sabe outra coisa que não sujidade. Mas vocês são diferentes. Isto é bênção da bondade de Deus. Desprezam a bondade de Deus porque pensam que as ameaças de Deus não serão cumpridas. Deus cumpre sim. Pensa que escaparás do meu julgamento, ó homens, quem quer que sejas tu. Vou lhe contar um pensamento que é seu, mas que é secreto. Você vê alguns homens ligados a nós mesmos, ou a vocês mesmos, morrerem repentinamente. Mas o seu pensamento secreto é que você ainda tem muito tempo. Não é? E você se
encoraja a si mesmo ou engana-se a si mesmo, dizendo: você não vai morrer. Isso foi um acidente. Você pensa que pessoas ficam paralíticas e ficam jogadas numa cama, mas comigo não vai acontecer nunca. Deus podia fazer isso com você e comigo. Podia deixar para sempre assim, até morrer. Deixar largados a nós mesmos. Podia. Eu só queria lembrar vocês que isso é bondade dele com você. E Deus, vou repetir, Deus não mostra a bondade na mesma intensidade e na mesma qualidade com todas as pessoas. Deus dá mais a uns do que a outros, não se enganem disto. Mas Deus não tem dado a você tudo aquilo que se faz jus, tudo aquilo que você merece. Então não despreze a bondade de Deus. Não despreze. Eu já sabia disto. Jesus disse: se eu vos digo a verdade, então por que vocês não creem? Isso que o senhor está falando não é novidade, esse sermão não tem novidade, e não tem mesmo. Eu só quero que vocês se lembrem, e eu estou sendo aqui instrumento para lembrar vocês de que vocês e eu não podemos desprezar estas bênçãos de Deus. Nada de novo. Aliás, eu fui pego de última hora para falar. A pastora toda sumiu. Mas eu quero que vocês aprendam estas coisas conhecidas e peçam a Deus para essas coisas serem internalizadas. Agradeça a Deus porque você não tem recebido o que você merece receber e porque você tem recebido coisas que você nunca mereceria receber. Isto é bênção da bondade de Deus. Você despreza, ele pergunta, você despreza a tolerância, a paciência e a bondade de Deus? Começa a levantar a voz para cima e falar: Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti. Eu tenho pecado. E o meu pecado está sempre diante de Ti, porque eu tenho pecado na Tua presença, porque não tem como escapar. Você não peca que Deus não saiba. E um dos pecados que mais cometemos não é o pecado da comissão ou de comissão. Tem de comissão, mas é outra coisa. É o pecado de você não fazer o que você devia fazer. São pecados de omissão. Nós, os chamados crentes, pecamos mais pelo que deixamos de fazer do que necessariamente pelo que fazemos. E um desses pecados é o desprezo a essas virtudes de Deus sobre nós. Curva a sua fronte. Vamos orar. Senhor, eu peço que Tu perdoes os meus pecados. Eu sou mais conhecedor da Tua palavra do que uma boa parte desses irmãos. E sobre mim pesa a responsabilidade das coisas que eu disse a eles nesta manhã. E eu peço que Tu os ilumine, os ajudes também, para que eles sejam, e eu, para que nós sejamos menos desprezadores, para que nós reflitamos seriamente nestas coisas da Tua bondade, da Tua longanimidade e da Tua tolerância. Faz-nos entender a riqueza que essas coisas são. Faz-nos ponderar sobre isto semanalmente, ou diariamente, ou mesmo o tempo todo, a fim de que nós estejamos alertas, atentos às coisas boas que nos tem dado e às coisas ruins das quais nos tens livrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.